ocorridas na sexta-feira passada. As fotos que decidimos desfocar são de corpos carbonizados e irreconhecíveis. As vítimas saíam de Marromeu com direção a Caia quando foram interpeladas por homens armados na localidade de Nango, distrito de Xeringoma, em Sofala, a mais ou menos 250 quilômetros da cidade da Beira. A polícia em Sofala confirmou este domingo os factos e diz que já colocou uma equipa a seguir o caso. Após o comando distrital de Caia ter tomado conhecimento da ocorrência, despachou a equipa de trabalho ao local dos fatos. Esta equipa, tendo constatado no local dos fatos a existência de 6 corpos carbonizados, tanto na referida viatura, e a mesma viatura totalmente destruída pelo fogo. As autoridades atribuem o massacre a homens leais a Afonso da Cama e lembram um ataque da Renamo ocorrido há 2 semanas na mesma zona. A informação que demos a momentos é que os homens armados da Renamo, estes sim, interpelaram tanto esta viatura com estes ocupantes e levaram a cabo, portanto, essas ações bárbaras. Tanto a localidade de Nangue, conforme dissemos, pertence ao distrito de Xeringoma e localiza-se um pouco depois, portanto, de Xissades 2. Se recordarem, portanto, este é o local em que há semanas atrás, portanto, estes homens armados da Renamo, portanto, interpelaram a viatura pertencente ao INAS, portanto, quando regressava, portanto, de trabalhos. 2 pessoas sobreviveram à execução. Uma está hospitalizada e contou à STV, em anonimato, que foi a polícia que assassinou as 6 pessoas. Quando chegamos no Rio, esses homens de coisa mandaram-nos parar. Quem? Foram polícias, mandaram parar o carro. Controlaram todos os documentos que tiramos. Então disseram que é preciso ficarem aqui, esperarem o comando distrital disse que quer conversar convosco. Então disse, sobe lá nesse carro aqui. Ele tinha carro dele também pequeno, assim, aquele de 4 portas. E a nós fomos subir ali mesmo. Aqui no nosso carro, ele pediu a chave, disse, top 3 chave aqui. O motorista levou a chave e entregou. A partir dali, nós subimos ali naquele carro dele. Tinha uma lona por fora assim, né? E então dali, nós subimos, dizem, dorma aí mesmo. Dormimos ali 7 pessoas. Não, foram 7 pessoas. Então 2 pessoas, nossos bois subiram à frente. Andamos uma distância mesmo longa, só que eu também não estava a ver bem ali, porque estávamos lonados. Então dali, chegamos num sítio, pararam. Quando pararam, logo pronto, conversaram entre eles. Logo pronto, entre eles mesmo. Eles quem? Esse chefe com os soldados dele. Sim. Então dali, começaram a tirar dali no carro um por um, a fuzilar ali mesmo. Um por um a tirar no carro, a matarem ali mesmo com a arma. Até assim mesmo. Então eu logo me tiraram, quando me tiraram, eu logo saltei no carro para num sítio assim. Comecei a correr. Então me deram bala daqui, foi furar aqui no coiso, à frente. Sim, fui me cair numa mata. Caí numa mata, dormi aí mesmo. Das 8 vítimas, 2 são naturais do Bangladesh. Uma morreu carbonizada e a outra escapou sem nenhum ferimento. Com a cara tapada por temer perseguição, ele diz que foi a polícia e militares que dispararam e incendiaram a viatura. Levaram-nos no mato, tiraram os moçambicanos para fora, mandaram fazer uma fila dos moçambicanos. Nessa medida que eles fizeram uma fila, começaram a fuzilar um por um. E, no fim, os 2 que restaram, os 2 moçambicanos, tentaram fugir. É quando os 2 levaram tiro, mas desmaiaram, perderam sentido na hora e desmaiaram. Então os militares, e assim como agentes da PRM, convictos já morreram, deixaram lá eles e vieram fuzilar a nós, eu e esse tal outro meu amigo. Só que na medida que o militar nos pegou, eu como estava de casaco, ele pegou a minha por trás por casaco. Então eu consegui empurrar o agente militar e consegui fugir. Empurrei a ele, comecei a fugir, começaram a dar tiros, só que eu não estava a correr reto, estava a correr a desvios. Então consegui escapar, entrei no mato e até lá ir conseguir apanhar alguém.
Já não sei o que aconteceu com o meu amigo lá atrás, mas desde lá não vimos a ele, não temos nenhuma informação dele nem nada. Consegui escapar, liguei para os meus familiares aqui fora de Caia que vieram me socorrer. Mas pela informação que nós temos ainda estão à procura de nós em Caia. As 8 vítimas são comerciantes de produtos agrícolas em Sofala. A família de Isaías Rondinho, cidadão até aqui dado como desaparecido, diz que ainda não tem pistas do seu familiar desde o passado dia 12 de março. Que até agora estamos com lágrimas nas mãos, porque desde que o dia raptaram não conhecemos qual é o paradeiro dele. Por isso, para nós que somos famílias, o coração está a doer, porque ele é um homem que tem muita coisa por fazer, tem família por sustentar. Muito mais queremos é nos dizer onde está o raptado. Até hoje nós estamos sem nenhum sinal. Pedimos que possa nos dizer onde ele está. Qual é o motivo que ele foi raptado? Não conhecemos, para nós que somos da família. Apareceu um carro de travessão rápida, com 8 homens armados e fardados. Mas a farda acho que era da FIRI, sim, e uns da PIC. Encontraram ele aqui de pé a conversar com o moço. Quando o carro chegou, ele afastou. Depois saltaram do carro, pegaram ele, puseram a algema, não estava a fechar. Abriu 4 vezes, pegaram uma corda que estava ali e amarraram com ele, levaram e lançaram no carro. Andaram em todos os postos policiais, não tem nenhuma informação, não tem nenhuma pista, não dizem nada. Até dizem, não sabemos paradeiro, não sabemos esse que levou quem. Então isto é triste. Ele é pai de quase 10 filhos. Ele faz seus trabalhos caseiros. Desde que lhe levaram até hoje, as atividades estão paradas e nós as lágrimas estão a cair, porque não sabemos. Então, o que eu gostaria é que nos ajudassem, só nos informar, está seguro, está na mão das autoridades, está a fazer ajustes de contas xixi, nós sabemos que a lei se faz. O procurador-chefe provincial Miguel Cândido diz que a Procuradoria já abriu o processo do caso, visando o seu esclarecimento. Foi aberto um processo a partir do momento que a Procuradoria Na província de Manica foram encontrados vários corpos em avançado estado de decomposição, confirmando assim as notícias que vinham sendo veiculadas pela imprensa internacional. Inicialmente, o caso foi desmentido pelas autoridades nacionais. Dias depois, a informação foi confirmada pelos jornalistas no terreno. Veja a reportagem. Um cenário chocante, gerido entre denúncias e desmentidos. À tardinha ouvimos que algumas pessoas foram ditadas e vieram matar esses fumo, né? Foram ver e procuraram as caras, disseram que essas caras não conhecemos. A vala comum no distrito de Gorongosa, respondo negativamente, não existe. O grito da sociedade civil. Todas as denúncias representam graves violações de direitos humanos, concretamente o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Estão a bombardear pessoas à busca da RENAM, estão a matar pessoas que vão aos bombardeamentos, tudo isto à procura de uma cabeça. Depois de notícias divulgadas que dão conta da existência de mais de 100 cadáveres numa vala comum em Gorongosa, abre-se uma sucessão de desmentidos. Um labirinto de ideias onde as palavras são contrastadas pelos factos após a descoberta de 13 corpos numa região de Manica que faz fronteira com o distrito de Gorongosa. 28 de abril de 2016. Notícias vindas de agências internacionais dão conta da existência de uma vala comum com mais de 100 corpos no posto administrativo de Canda, distrito de Gorongosa, em Sofala. Um grupo de camponeses encontrou na quarta-feira uma vala comum com mais de 100 corpos na zona 76, no posto administrativo de Canda, Gorongosa, centro de Moçambique, disse hoje à Lusa, um dos agricultores que fez a descoberta. Noticiou a agência Lusa. Na sexta-feira, 29 de abril, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, desmente a informação. Foi constituída uma comissão de trabalho que se juntou a algumas lideranças locais que a toda a extensão local onde supostamente teria
esta vala comum, trabalhou com algumas informações que foram circulando a nível, portanto, do local onde se diz. Até então, como informação preliminar, não foi constatada nenhuma vala comum existindo, portanto, corpos humanos. Não foi identificado nenhum denunciante que se dizia supostos camponeses terem deixado essa informação. No mesmo dia, o governo provincial de Sofala também desmente a existência de uma vala comum naquela província. Com base nesta fusão entre autoridades do governo localizadas no distrito e a própria população, foi-se até ao terreno, que é feito menção por este órgão de comunicação, foi-se verificar que nunca houve nenhuma sepultura naquele local. Terça-feira, dia 3 de maio, a polícia volta a pronunciar-se, reforçando a posição inicial. A comissão de trabalho que foi criada para se deslocar ao suposto local, zona 76, que se faz referência, não encontrou nenhuma evidência, não localizou a tal vala comum que se fazia referência. Quarta-feira, dia 4 de maio, o governo provincial de Sofala decide levar um grupo de jornalistas para apurarem tudo no terreno. A equipa foi até ao posto administrativo de Kanda, que faz limite entre as províncias de Sofala e Manica. E aqui, as autoridades locais reafirmam a não existência de uma vala comum. Quanto à vala comum no distrito de Gorongosa, respondo negativamente, não existe. Eu estou aqui no distrito de Gorongosa, a partir deste rio Nhandue, que limita a província de Sofala com a província de Manica, até rio Pungue, trabalhamos com a população, com líderes comunitários, com fumos e a população em geral, que ao longo do caminho vimos, podemos parar a qualquer passo que quisermos, até a qualquer momento, não confirmo, não há nenhuma vala comum. Vala comum não existe no distrito de Gorongosa. Nunca ouvi, porque a pessoa deve falar as coisas verdade. Só assustei essa coisa quando ouvi. Mas como? Se o fumo está ali, chefe de povoação está ali, aconteceu isso. O grupo de jornalistas decide avançar, com a ajuda de pessoas locais, em direção a uma zona onde há relatos de existência de cadáveres em avançado estado de decomposição. Estamos na Estrada Nacional número 1, a cerca de 270 km da cidade da Beira. Lá mais ao fundo, a estrada continua até o distrito de Caia, que depois liga à província da Zambésia. Neste local que nos encontramos está o desvio para o distrito de Macossa, na província de Manica. Os nossos guias garantem-nos que há corpos pela mata adentro. O distrito de Macossa está na província de Manica e dista 80 km da vila sede do distrito de Gorongosa. Percorrer esta estrada exige coragem, uma vez que quase que não há movimento de viaturas e pessoas. Foram quilómetros de caminhada pela estrada principal, pela picada e até pela mata dentro. E de repente, as imagens testemunham as denúncias. Menos de 100 metros depois de termos efetuado o desvio rumo ao distrito de Macossa, os nossos guias levaram-nos até uma pequena mata e encontramos efetivamente pelo menos este corpo que já está num estado avançado de degradação. Para além deste corpo, no meu lado direito existe mais um corpo. Vou pedir aqui ao meu colega, o Manuel Chicava, para trazer-nos até muito perto deste corpo. Como se pode ver, tem mais um corpo aqui no meu lado direito. Os nossos guias, que têm uma machamba bem próximo, garantem que esses corpos estão aqui há mais de 2 semanas e deixaram até de trabalhar as suas machambas quando se aperceberam da presença de esqueletos humanos aqui nesta região. Para além deste segundo corpo, existe também, bem próximo deste local de onde vos falamos, muito próximo da Estrada Nacional número 1, o terceiro corpo. Vou pedir ao colega para voltar a trazer a imagem. Pedimos desculpas pelas imagens chocantes, mas a realidade é estes são corpos que nós encontramos a cerca de 200 km e 270 km da cidade da Beira. Na verdade, esses corpos não estão
na província de Sofala e não estão no distrito de Gorongosa. Estão sim no distrito de Macossa, na província de Manica. Estas mechas evidenciam a existência de mulheres entre as vítimas. Enquanto isso, na ponte sobre o rio Piro, contabilizamos 9 corpos, por sinal depositados há poucos dias, e ninguém sabe ao certo como é que vieram parar aqui. O medo reina na zona. Ninguém quer falar abertamente sobre o assunto, com medo de ser a próxima vítima. Os testemunhos são em anonimato. Não tem comida, comer machamba, estava Pedro. O pessoal está a vir deitar assim. Eu saí aí na ponte e vim para vir te mostrar. A pessoa, tudo isso apanhou, estou aqui. Mas epa, não tem maneira. Desde semana passada aqui. Um dia estávamos lá na montanha, né? Então saiu um carro de Mata Fire. Quando passou, levou alguns garimpeiros. À tardinha ouvimos que algumas pessoas foram deitadas e vieram matar esses fumo, né? Foram ver e procuraram as caras, disseram que essas caras não conhecemos. Só que dizem que há pessoas também, caras diferentes, malta mulato, que não sei, volta de 9, né? Tá vendo? Só que Quando é que isso aconteceu? Isso já passa uns 3, 4 dias, talvez. Só que assim, cheiro aí, até hoje está a cheirar. Indicações de pessoas mortas, vala comum aqui, pessoas mortas na mata? Sim, aqui nessa via aqui de Macossa. Aqui. 14, a magistratura judicial foi abalada com o assassinato a tiros do então juiz-presidente da secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O movimento nas ruas não fugia do habitual, com o engarrafamento que caracteriza as principais vias de entrada ao centro da cidade de Maputo. Mas quando passavam poucos minutos das 8 da manhã, um crime violento abala a capital. A vítima era o juiz Denis Silica. Tiraram 2 AKPMs, um à frente e o outro atrás, começaram a regar. O juiz Denis Silica vivia numa das flats deste prédio que, por razões de segurança, não podemos dar toda a informação sobre a sua localização, uma vez que aqui ainda vivem tantos outros magistrados. E terá sido por aqui que ele saiu na manhã do dia 8 de maio de 2014 e nunca mais voltou a entrar. O magistrado cumpria mais uma rotina diária. Conduziu pessoalmente a viatura e naquela manhã seguia sozinho. Ele seguiu pela rua da Majangalene em direção ao centro da cidade de Maputo. E aqui nesta zona, nesse momento o semáforo estava fechado. Foi nesse momento em que os criminosos aproveitaram essa situação do carro imobilizado para efetuar vários tiros do lado direito do condutor, o que deixa crer que a intenção era mesmo matar. E foi precisamente aqui onde calou-se a alma do magistrado. Relatos de pessoas que acompanharam tudo de perto dizem que os disparos surgiram de 2 homens que se faziam transportar numa viatura cinzenta com vidros escuros que se posicionou do lado direito do carro em que seguia a vítima. Isso foi uma coisa muito rápida, né? Eu estava atrás desse carro aqui da vítima, a esperar que o semáforo abrisse, né? Do lado do carro tinha um Corolla Escova. Esse Corolla Escova de vidros fumados. Aquilo é prateado, cromado, uma coisa assim. Então parece que o cara estava esperando a oportunidade que abrisse o semáforo para poder fazer aquilo. Então eu por trás abro o semáforo, só vi os vidros abrirem, tiraram 2 AKPMs, um à frente e o outro atrás, começaram a regar. E entraram assim à direita, em direção à Estrela, né? Primeiro, acho que foi estranho, porque vinha fazer umas ultrapassagens, né? Qual dos carros vinha fazendo? Um carro, acho que era um desses, acho que era Renex aquele, se não me engano, Toyota Renex. Os criminosos? Sim. Então eles vinham fazendo ultrapassagens, acho que já queriam mesmo apanhar a pessoa ali no ponto. Então vieram e chegados aqui no semáforo, foi uma coisa mesmo premeditada. Chegaram, pararam no semáforo e deram tiros com certeza, mesmo para matar de verdade. Eles volta de uns 10, 15 tiros, se não me engano, rajada de verdade.
porque a intenção era mesmo essa, acho eu. Crime aconteceu a menos de 600 metros da 6ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique e, segundo a descrição de testemunhas, os assassinos seguiram na mesma direção depois do crime. Momentos depois, um contingente policial fez ao local e, após alguns minutos, foi apresentado dinheiro, na sua maioria em dólares, no valor de 3.700.000 meticais, alegadamente encontrados na viatura do malogrado. A polícia começou com as investigações e fez a revista do local do facto, inclusive a viatura da vítima, e foi-se constatar que no interior da viatura havia avultadas somas de valores monetários em meticais e em dólares. Estamos a falar de um valor que se estima em 3.700.000 meticais, feito o câmbio também dos dólares encontrados no seu interior. Portanto, estamos aqui perante um fenômeno que carece ainda de algum aprofundamento por parte da polícia e é por essa razão que as equipes estão no terreno a fazer de tudo para poder esclarecer este assunto. No dia seguinte, o então comandante-geral da polícia faz os primeiros pronunciamentos sobre o caso. Nós estamos a trabalhar, continuamos a trabalhar. Os criminosos continuam a estudar formas sofisticadas para cometer o crime e nós também continuamos a trabalhar na perseguição desses criminosos. E para dizer que nós não pararemos, continuaremos a trabalhar a toda hora. No velório realizado no Salão Nobre do Tribunal Supremo, os magistrados estavam chocados, mas determinados a continuar a fazer valer a justiça. Querido Silica, a melhor maneira de vingar a tua morte é continuarmos a trabalhar e a trabalhar cada vez mais contra as injustiças, o crime organizado e os protetores dos criminosos, os que denigrem o Estado moçambicano, os que enfraquecem a nossa economia, os que violam os direitos humanos. Temos a certeza que todos esses sucumbirão antes da justiça. Temos que reagir e continuar com maior coragem e determinação no combate ao crime organizado. É preciso mostrar que a sociedade não aceita a intimidação a quem tem um papel tão essencial num Estado de Direito democrático. No bairro da Machava Sossimol, são encontrados alguns documentos do juiz. Trata-se neste momento de 3 livretes de viaturas, temos um passaporte, um cartão de identificação e 3 cartões de débitos. Neste momento os documentos estão na posse da polícia e está-se fazendo um trabalho para, pelo menos neste momento, apurarmos a quem poderá ter levado os documentos para o local. No dia 26 de maio, ou seja, 18 dias depois do assassinato, a polícia a nível da cidade de Maputo veio confirmar a detenção de uma pessoa e a apreensão de uma arma de fogo do tipo AKM, supostamente usada pelos criminosos. Uma das armas apreendidas, portanto, encontrada numa oficina, há fortes indícios de que tenha sido a mesma usada no bárbaro assassinato do juiz Silica. Foi feito um exame balístico e, tanto, há provas de que a mesma arma, tanto, tenha sido usada, tanto, naquele dia. E os exames feitos do invólucro e a própria arma. Este domingo, o caso faz 2 anos e ainda não foi esclarecido. A família não quis falar do assunto e o presidente da Associação Moçambicana de Juízes diz que as investigações estão em curso na Procuradoria da cidade de Maputo, mas por enquanto não há detalhes porque o processo está em segredo de justiça. Nos termos da lei, a fase da instrução preparatória, que é uma fase dirigida pelo Ministério Público, ela é secreta. Então, só o magistrado do Ministério Público está a tramitar o processo é que poderia fornecer elementos, mas também não pode, porque está limitado pelo segredo de justiça. Mas, ainda assim, nós achamos que 2 anos é um tempo excessivo para o esclarecimento de um caso de cariz criminal.
Esperamos que a qualquer momento saia do Ministério Público um despacho relativamente ao apuramento de responsabilidade sobre as pessoas envolvidas, se é que o Ministério Público já conseguiu encontrá-las. O advogado Rodrigo Rocha diz que a falta de preparo científico da Polícia de Investigação Criminal explica a demora na recolha de elementos que permitam chegar aos autores dos crimes de homicídio como este. Esta demora na investigação são inadmissíveis. Só se compreendem por um motivo. É pelo facto de nós, em primeiro lugar, não termos uma polícia de investigação criminal que siga padrões científicos naquilo que é a tentativa de solucionar crimes. Isto porque, se reparar, a nossa polícia de investigação criminal vem dentro daquilo que é a estrutura da polícia normal, é um braço da polícia, tal como temos a polícia de trânsito, a polícia marítima, temos ali também a polícia criminal. Simplesmente tem um rótulo, mas vêm todos da mesma formação. A morte de Denis Silica abriu um debate sobre a proteção dos magistrados que muitas das vezes se sentem entregues à sua sorte. Quando falamos em segurança, nós, os juízes, provavelmente podemos não afirmar qual seja o melhor mecanismo de segurança. Existem experts, existem pessoas formadas, preparadas para saberem avaliar que tipo de medidas de segurança o Estado pode assegurar aos magistrados. No passado dia 11 de abril, mais um crime atinge a magistratura. O procurador Marcelino Vilanculos foi morto a tiros em frente à sua residência na Matola e, mais de uma vez, os autores são desconhecidos. Algo que chama a atenção é que os dois assassinatos acontecem numa altura em que se procura esclarecer os crimes de raptos e sequestros. Não há dúvida nenhuma que nós não podemos dissociar este ato contra o magistrado do conjunto de ações que têm vindo a ser praticadas no país e que se enquadram dentro daquilo que nós designamos por crime organizado. Portanto, nós não podemos isolar isto da onda de sequestros, não podemos isolar isto do tráfico de pessoas, de crianças, de mulheres, enfim, do tráfico de drogas, de estupefacientes, enfim, de todo um conjunto de atividades ilícitas e ilegais que, infelizmente, continuam um pouco impunes e a encher os bolsos de uma certa camada de gente que vive um pouco à custa destes crimes. Acabar com o magistrado não significa acabar com a justiça, mas abala a própria administração da justiça. É o que nós queremos dizer hoje, é que ficamos abalados naquele dia, ficamos abalados todos os dias quando nos lembramos da vida do Dr. Silica, quando nos lembramos da vida do Dr. Vilanculos, mas estamos aqui para continuar a fazer aquilo que é o nosso mútuo, que é a efetivação da justiça. Esta segunda-feira, a Associação Moçambicana de Juízes organiza um seminário sobre o crime organizado e os desafios para os órgãos de administração da justiça. É uma oportunidade para nós refletirmos sobre se o Estado moçambicano está ou não a ser tomado pelo crime organizado. José Jaime Macuano foi raptado do centro da cidade de Maputo até um terreno baldio no distrito de Marraquém, onde foi baleado. O comentador recebeu os primeiros socorros no centro de saúde de Marraquém, para onde foi levado pela polícia. Que tome a iniciativa e tenha a coragem necessária de cumprir com aquilo que é a função do Estado, que é não só proteger, mas que pelo menos se esclareça esses crimes violentos e se responsabilize quem é seu autor. Então, não espanta que um Estado que tenha essas lacunas a qualquer momento atinja a nós todos. E em função do grau de autonomia que o Banco Central tem, isso vai lhe dando algum espaço para que, por exemplo, possa estar, não sei se é isso, quer dizer, fala-se, possa estar neste momento com uma obra que supostamente triplicou o seu orçamento
original. Então, quer dizer, são falhas, né, que têm a ver, sobretudo, desculpe, Eugênio, são falhas que existem muitas vezes sobre como é que você fiscaliza instituições autónomas, que o fato delas serem autónomas não quer dizer que elas não sejam públicas, que não façam parte do Estado e que elas não sejam sujeitas a um processo de accountability dentro do Estado. Esse trecho da Traca muitas vezes se deparou com questões sérias de qualidade e já dá mostras claras de que não está a conseguir dar vazão à demanda que existe, pelo menos de quem vem de Matola para Maputo. Então, acho que é tempo de o governo começar a pensar seriamente em termos de não se criar amarras. Pode não ser, neste caso, eventualmente por existirem restrições de âmbito contratual, mas que o princípio de que é possível introduzirmos competição na previsão de serviços públicos possa existir para que, inclusive, estimule e force os operadores privados para que eles melhorem em termos de preço e qualidade. Quer dizer, é tempo de nós desmontarmos o sistema clientelista que existe. As pessoas não podem continuar a afiliar-se a partidos como sendo o elemento fundamental para elas resolverem problemas pessoais, seja de emprego, negócio, lá, o que for. É preciso termos uma visão estável e estruturante de como é que a política e a economia se combinam. O que é que eu quero dizer com isso? É que temos que desmontar o sistema clientelista porque já está falido. Já não consegue redistribuir recursos à escala suficiente para acomodar os diversos interesses que nós temos. Balear um cidadão porque expressa livremente a sua opinião, sob encomenda, ou seja, como for, não se justifica, não se justifica. Portanto, foi com choque, foi com horror que tomamos conhecimento deste macabro atentado que o Dr. José Jaime Macuane sofreu. Então nós perguntamos quem vai ser o próximo, porque parece que isto aqui há uma lista que está a ser seguida, não é? Em que nós todos talvez estamos nessa lista e é só questão de mais dia ou menos dia para, se calhar, cada um de nós estar aqui também nestas condições ou se calhar noutras piores. Portanto, é desumano o que está a acontecer. É desumano. E nem se pode manifestar o povo moçambicano, porque agora quando tenta manifestar também há outras serviços, vemos os blindados a circularem pela estrada. No entanto, não há ambulâncias para transportar os doentes de um lado para o outro. É como se o crime organizado praticamente tivesse tomado conta do Estado moçambicano e ninguém mais consegue dizer nem A nem B, porque as pessoas todas começam a ter cada vez mais receio de abrir a sua boca para dizer o que é que elas pensam sobre qualquer assunto que está em debate.